Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém. Podemos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Que alegria poder estar aqui com os irmãos hoje. Eu preciso falar para os irmãos que é uma resposta de Deus eu estar aqui nesse momento, neste lugar, com pessoas especiais que vão se batizar, pessoas especiais que eu conheço fora da igreja que estão nos visitando hoje. Quando eu me batizei há um ano e meio atrás, depois dando sequência aqui na igreja, eu olhava para o Manu e eu pensava assim: Deus, quando é que eu vou conseguir trazer uma pessoa aqui, que essa pessoa vai aceitar Jesus e que essa pessoa vai se batizar? E eu pensava com Deus e conversava com Deus, e olha como Deus é um Deus dos detalhes. Eu fiz um convite para um ex-aluno meu, o Felipe, sem querer querendo, né, Felipão? Aí mandei a mensagem pro Felipe, o Felipe aceitou. Aí ele veio bem no dia que eu ia trazer a palavra, no dia que eu trouxe a palavra, ele aceitou Jesus. No dia que eu vou trazer mais uma palavra, o Felipão vai se batizar. Então isso é um Deus dos detalhes, é um Deus que vale a pena a gente seguir. E os irmãos não fazem ideia da ansiedade que eu estava para chegar a esse momento, a alegria, porque essa caminhada com Jesus, ela fortaleceu muita coisa na minha vida. A minha família chegou aqui por um propósito e a gente continuou seguindo esse Jesus, e esse Jesus, ele vai adicionando mais coisas na nossa vida. E eu vou falar durante a ministração, esse Jesus, ele foi curando cada área da minha família. Ele curou, inclusive, o meu casamento. De repente, hoje, eu e a Joyce nem estaríamos aqui casados, mas Deus sabe de todas as coisas. Conseguiram achar a palavra, irmãos? Hebreus 12, 2. A palavra de Deus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje, o título da minha mensagem hoje é Olhe para Jesus. A palavra de Deus fala para conservarmos os nossos olhos em Jesus. E a pergunta que esse texto nos traz, a pergunta que Deus faz para os irmãos hoje, é qual forma que os irmãos estão olhando para Jesus? Será que a gente está apenas olhando como olhar uma foto, aquele relógio, ou aquele olho que está dizendo ali, olhe para Jesus? Ou nós estamos entendendo que é muito mais sobre isso, é muito mais sobre apenas olhar? Eu acredito que esse olhar para Jesus, irmão Carlinhos, é se apaixonar por Ele todos os dias. É saber que a gente é totalmente dependente desse Deus. Todos os dias nós precisamos nos apaixonar por Ele. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz a primeira hora da manhã quando a gente acorda? Muitas vezes a gente acorda na correria, nem lava o rosto direito, já vai para o serviço. Muitas vezes a gente só pega o telefone ali, desliga o despertador e sai correndo. Mas eu acredito que o olhar para Jesus já começa amanhã, na segunda-feira de manhã cedo, quando a gente acorda. De repente, se o nosso despertador, no momento que a gente pega o despertador para desligar, tem gente que fala com Deus escutando um louvor, tem gente que fala com Deus fazendo uma oração, tem irmãos que falam com Deus assistindo vídeos.
E eu falo para os irmãos, comece a fazer isso já no primeiro momento que você abre o seu olho. Nem que você tenha que acordar 10 minutos mais cedo. Mas entregue o primeiro momento da sua vida, do seu dia, para Jesus. Que aí o nosso dia, os nossos dias, a nossa semana, a nossa família vai começar a melhorar nesse dia a dia. Eu trouxe e eu dividi essa ministração em 3 partes, irmãos. A primeira parte, ela fala sobre Jesus é o seu espelho. A segunda parte fala o que está entre Jesus e você, o que está atrapalhando a sua visão para enxergar Jesus. E a terceira, mas não menos importante, Jesus e família. Semana passada, na pregação da pastora Thaís, falou muito comigo. Mas o que a irmã Karine trouxe foi uma confirmação do que eu estou trazendo hoje. A irmã Karine falou sobre Marta e Maria. E eu lembro que a irmã Vitória trouxe também uma palavra há um tempo atrás, e isso ficou no meu coração. Porque esse olhar para Jesus, muitas vezes a gente cai numa rotina. A nossa vida vira uma rotina, a nossa vida vira uma correria, assim como Marta. Imagina, irmãos, Jesus estava na casa de Marta, na casa de Lázaro, e Marta estava fazendo um monte de coisa, estava tentando arrumar a casa, estava limpando a casa, e sendo que Jesus estava na casa dela. Ela estava fazendo de tudo, como a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente às vezes esquece os filhos, a gente esquece muitas coisas por causa do nosso trabalho, por causa da nossa rotina, e acaba esquecendo de Jesus. Então Jesus, ele tem que entrar na nossa rotina. E eu vou mais além. Esse Jesus, além de entrar na nossa rotina, não pode ser a rotina de nós vir aqui na igreja como estamos nós todos, e o momento que nós sair da igreja esquecer Jesus no templo. Aí é rotina. Aí eu vou dizer para os irmãos que não vale a pena. Aí não vale nada. Aí voltando para o que a irmã Karine trouxe, Maria estava aos pés de Jesus, Maria estava olhando para Jesus, Maria estava apaixonada por Jesus como nós devemos ser. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Marta chegou num ar de cobrança. Pô, Jesus tivesse chegado 2 dias, 3, 4 dias antes, Lázaro não estava morto. E aonde que estava Maria? Olhando para ele, aos pés de Jesus. Aí quando Jesus foi visitar Lázaro, Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Quando Jesus estava para morrer na cruz, irmãos, Maria estava onde? Aos pés de Jesus, olhando para ele. A todo momento, como diz um amigo meu, a todo momento, Tiago, a gente precisa olhar para Jesus. A palavra de Deus também fala que certa vez José e Maria, os pais de Jesus, se perderam dele, esqueceram, não sabiam onde ele estava. De repente José estava pensando que Jesus estava com Maria, de repente Maria estava pensando que Jesus estava com José, e aí foi aquela loucura, e vai para cá, e vai para lá, e procura. E aí quando José achou Jesus, Jesus estava onde? No templo. Quantas vezes a gente chega aqui na igreja, sai e esquece Jesus no templo? Quantas vezes acontece isso com nós, irmãos? Quantas vezes eu cheguei em casa, eu e a Joyce, chegamos aqui, escutamos a palavra, louvamos, choramos. Agora vai ser diferente. Chegamos em casa e discutimos. Aí nós estamos, de certa forma, mentindo para Jesus. Não é nem para nós, estamos mentindo para Jesus. Que a gente não pode esquecer esse Jesus no templo. A gente tem que carregar ele a todo momento. A gente tem que se dedicar a ele a todo momento. É de manhã cedo, quando chega na empresa, orar pelos amigos,
falar para Jesus: Jesus, eu quero ser igual a Ti, eu quero falar igual Tu falava, Jesus, eu quero caminhar igual Tu caminhava, Jesus, eu quero abraçar igual Tu abraçava, Jesus. É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que ter ambição, de entender que a gente é totalmente dependente dele. Eu acredito que os irmãos já assistiram a série The Chosen, ou assistiram de repente um filme sobre Jesus. Eu gostaria que os irmãos pensassem com quem que vocês se identificam. De repente vai ter irmãos que se identificam com Pedro, com João, Mateus. E quem se identifica com Jesus? Quem que diz assim, ó, nossa, eu me pareço com Jesus. E eu queria ser Jesus, eu queria fazer o papel de Jesus. Não precisa nem levantar a mão. Mas daqui a pouco de 10, 1. E olhe lá. Porque de repente a gente pensa, nossa, será que se eu quiser ser igual a Jesus, ou fazer igual a Jesus, eu vou estar cometendo um pecado? Eu acho... Tem uns pais que vão lá nos meus treinos e aí eles pedem pra mim, o que meu filho precisa para ser jogador profissional, Thiago? E aí eu começo a falar sobre alimentação, eu falo sobre estudo, eu falo que eles têm que dormir cedo, questão do sono, e vou falando. E aí no final de tudo eu falo assim: teu filho precisa seguir o Cristiano Ronaldo, o teu filho precisa olhar para o Cristiano Ronaldo e seguir o que ele faz. Porque o cara é 100% regrado, a alimentação dele é regrada, a alimentação dele é top. Ele, se alguém chega mais cedo que ele no treino, ele chega antes que a pessoa, e assim vai. Por quê? Porque ele quer sempre ser o melhor. Então, eu falo para eles, nessa idade, dos 12 aos 16, 17 anos, eles vão ter que focar muito, eles vão perder muita coisa. Coisas que os amigos dele da mesma idade, na escola, de repente vão estar fazendo coisas que quem quer ser jogador profissional, eu falo sobre o que eu trabalho também, né? Vão ter que perder, vão ter que abrir mão. Então se eu falo para essa criançada ali, que eles têm que olhar para o Cristiano Ronaldo e tentar fazer igual a ele, por que a gente não pode fazer igual a Jesus? Por que a gente não pode olhar para Jesus e querer orar como ele, caminhar, falar, abraçar como ele? Eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos que congregam aqui, que vêm seguidamente na nossa igreja, quando vêm para o culto, elas pensam em abraçar pelo menos uma pessoa, como se dissesse assim, ó, eu vou no culto hoje, eu vou abraçar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um abraço diferente. É um abraço de Jesus. Eu vou no culto hoje, eu preciso falar com aquela pessoa, porque a conversa daquela pessoa é uma conversa diferente. É uma conversa de Jesus. Eu vou para o culto hoje porque tem um irmão lá que tem um sorriso, que é um sorriso de Jesus. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós devemos amar o próximo. E eu acredito que esse amar o próximo é justamente porque cada um de nós temos algo de Jesus dentro de nós. Cada um de nós temos. Então como é que eu não vou amar o Joca, o Joaquim? Como que eu não vou conseguir amar ele? Eu sei que é muito difícil acontecer isso. Às vezes tem pessoas que não se fecham com a gente, não pessoas da igreja, mas pessoas de fora da igreja. Só que todo mundo tem algo de Jesus, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que amar. Porque de repente no momento que eu não amo o Joca, eu não vou estar amando Jesus, alguma parte de Jesus. Que nós somos um membro de Jesus, assim como membros da igreja. Amém, irmãos? Quem está recebendo a palavra de Deus aí? Foi fraco, né, pastor? Quem está recebendo a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o que está entre Jesus e você? O que atrapalha o seu caminhar para chegar até Jesus? A gente pode pensar de repente
para exemplificar, uma viagem de férias, onde a gente vai viajar em família, e vai 2, 3 carros, geralmente quem vai na frente é o carro que conhece o caminho. E aí nós estamos viajando, no meio dessa viagem entra caminhão na frente, entra outros carros na frente, e às vezes a gente se perde desse ponto que a gente tem que seguir. Aí daqui a pouco a gente consegue enxergar de novo, e por aí vai até nós chegar no destino. Eu acredito que a nossa caminhada na igreja, a nossa caminhada para chegar no destino que é Jesus, é assim também. Só que nós temos que aprender a eliminar tudo que fica entre nós e Jesus. Eu fiz uma lista do que me afasta de Jesus. E aí eu pensando comigo, Jesus, aonde que está Jesus? Aonde que eu me aproximo de Jesus? E eu consegui perceber que esse Jesus, ele está na minha família, na minha casa, no meu casamento. E aí eu pensando, fazendo essa lista, eu disse, o que me afasta da minha família? Eu coloquei lá, botei no meu celular, que é um lugar que eu tenho acesso, e eu peço para os irmãos, indico os irmãos a fazerem isso. Façam uma lista de tudo que afasta os irmãos de Jesus e coloque no lugar onde você vê. Pode ser no espelho do banheiro, pode ser... Eu coloquei no celular. Eu vou falar 2 para os irmãos. Celular e futebol. O celular com as redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook. E o futebol, não o nosso futebol da igreja. Nosso futebol da igreja é muito abençoado, graças a Deus. A gente leva a palavra a todo jogo. A gente fica em união, em comunhão, né, pastor? No nosso futebol da igreja. Mas o futebol que eu jogo, o amador, ele me afasta porque, por exemplo, ontem eu fiquei 4, 5 horas fora de casa, longe da minha família. E se acontece alguma coisa lá em casa? Então, eu tenho nessa lista, essa meta de começar aos poucos a eliminar isso. Tirar o futebol, tudo que me afasta da minha família e de Jesus, eu vou começando a eliminar. Nessas últimas 2 semanas que eu sabia que ia trazer a palavra, eu olhava para o meu celular e lá tinha, no contato do WhatsApp, pessoas que por muitas vezes foram motivos de briga no meu casamento. E aí eu pensei, por que esse contato está no meu telefone ainda? E aí eu fui excluindo. Aí eu olhava grupos de WhatsApp que me afastava da minha família e de Jesus. E eu fui saindo dos grupos. E depois eu só ia recebendo as mensagens dos administradores. Ué, o que aconteceu? Eu disse, não, outra hora eu te explico. Então, irmãos, eu acredito que isso está me fazendo bem, me fez bem nessas últimas 2 semanas. E é uma dica que eu falo para os irmãos, façam uma lista para você conseguir enxergar Jesus mais nitidamente no seu dia a dia. Eu acredito que você vai se aproximar, que você vai conseguir levar a palavra. De repente, tem pessoas no nosso dia a dia que precisam de uma palavra, e às vezes tem coisas que ficam entre nós e Jesus, e por conta disso a gente não consegue levar a palavra de Deus adiante. Jesus e família. Eu vou falar em Efésios 4:26. A palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmãos, Jesus e família, Jesus e o casamento, Jesus e a nossa casa.
A palavra de Deus fala para irai-vos, para nós ficar irritados, sim, porque é algo nosso. A palavra de Deus não está dizendo para nós não se irar, para nós não ficar com raiva. A palavra de Deus está dizendo porque é nosso, é do nosso corpo. Então a gente pode se irar, a gente pode ficar com raiva sim. Só que quando a gente ficar nessa ira, nessa raiva, a gente tem que guardar isso para nós. A gente não pode passar para frente, passar adiante. E a palavra de Deus também fala que no momento que a gente, agora falando mais de família, de casal, que a gente tem uma discussão dentro da nossa casa, o ideal seria nós não dormir com isso, com essa discussão entre os casais. Só que às vezes é difícil, é complicado. E o que acontece no dia seguinte? Cada um sai para o seu lado, para o seu trabalho. E a gente chega lá na empresa e vai contar para o colega de serviço. Irmãos, a gente tem que evitar pedir ajuda para quem não está olhando para o mesmo Jesus que nós. No momento que a gente pede ajuda para a pessoa que não está olhando para o mesmo Jesus que nós, o conselho pode ser diferente do que seria um conselho de Jesus. Eu já contei um testemunho aqui. Uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher. E aí eu cheguei na empresa, eu não sabia muito o que fazer, eu estava recém tinha entrado aqui na igreja. E aí eu cheguei na empresa e mostrei para uma mulher que olha para o mesmo Jesus que a gente olha. E ela me disse assim: Thiago, pega isso e mostra para tua esposa, mostra para Joyce. E foi isso que eu fiz. Então é muito sobre isso, irmãos. No momento que a gente fizer algo errado dentro da nossa casa e a gente conta para alguma pessoa que não está olhando para Jesus, de repente é o fim ou o início de algo muito turbulento que vai chegar na nossa casa, no nosso casamento. A gente segue um Deus que é um Deus dos detalhes. E eu preciso ler uma carta. Essa carta foi escrita em 24/3/2002 por mim. A professora pediu para a gente escrever qual era o nosso sonho. Eu estava na 6ª série, turma 61. E eu escrevi assim, irmãos: meu sonho é ser um jogador de futebol. Mas primeiramente, quero ser um homem muito, mas muito feliz mesmo, com 2 filhos, um menino e uma menina. Se eu ser um jogador de futebol, quero ser muito famoso, como Tafarel. Quero jogar em clubes muito grandes e principalmente na seleção brasileira. E mais um dos meus sonhos é terminar a faculdade, depois ajudar a minha família. Quero que a minha família continue bem unida como está agora. O que essa carta me mostrou justamente com o que eu estou trazendo para os irmãos? Quando eu fiz a minha lista do que eu tinha que tirar dessa visão para Jesus, eu coloquei celular e futebol. E olha os detalhes de Deus. Eu botei o futebol. E aí eu lembrei dessa carta, que a gente fez uma mudança faz uns 2 meses, e eu li essa carta de novo. E aí eu lembrei da carta e eu disse: nossa, mas olha a resposta de Deus para quando eu tinha 11 anos. Porque Deus, Ele me deu o que eu pedi. Ele me deu uma esposa linda. Ele me deu os meus 2 filhos que eu pedi. E eu tenho certeza, irmão, se eu pedisse 2 meninos, Ele ia me dar 2 meninos. Se eu pedisse 2 meninas, Ele ia me dar 2 meninas. Mas eu pedi um casal. E Ele me deu a Maria Flor e o João Felipe. O que Jesus não me deu?
o que me afasta dele. Só que Jesus já sabia quando eu tinha 11 anos, irmão, 11 anos. Jesus já sabia que se ele me desse o futebol, se eu virasse um jogador de futebol profissional, fosse famoso, como eu queria aqui, sendo famoso, de repente eu seria muito rico, o que eu estaria fazendo aqui, eu jamais iria fazer. Jesus já sabia. Já sabia antes de eu nascer, eu já sabia que eu estaria aqui hoje. Então é muito resposta de Deus, é um Deus dos detalhes. Muitas vezes Deus fecha portas para nós e a gente fica irado. Como a palavra diz, a gente pode se irar. A gente tem que segurar, a gente não pode passar essa vida para frente. Porque logo ali na frente vai se abrir uma porta muito maior, cheia de bênção, cheia de saúde. E eu digo para os irmãos, tudo que vem na nossa vida, toda a tempestade, todo o deserto, é para nos ensinar, é para nos fazer crescer nessa vida, nessa caminhada. E aí nós vamos chegar e vencer junto com Jesus. Eu tenho uma frase, irmãos, para finalizar, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. É uma frase bem simples, mas não se desliguem da palavra. Continuem olhando para mim, olhando para o altar. Uma frase muito simples, mas que fala muito desse olhar para Jesus. E conforme eu ia estudando, orando, ouvindo e preparando essa ministração, essa frase foi se formando para finalizar essa ministração e essa mensagem para os irmãos. Eu gostaria, irmãos, eu vou falar sobre o batismo, que é um momento foi muito especial para mim, o batismo aqui na igreja. Eu gostaria que enquanto isso, irmãos, para nós sentir só um pouquinho do que Jesus passou por nós na cruz. Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil, porque está bem apertadinho hoje, mas para todo mundo ficar com os braços abertos, sem se encostar em ninguém. Mas não é assim, irmãos, podem ficar assim. Vai chegar um momento que vai doer o braço, vai cansar. Só que aí os irmãos vão ter que pensar, Jesus estava na cruz, ele não estava segurando só o peso do braço. Jesus, ele estava na cruz segurando o corpo dele, que é muito mais pesado que simplesmente o nosso braço. Jesus, ele estava na cruz com todos os nossos pecados. Abre o braço aí, Joca. Fiquem aí, irmãos. A frase que eu preparei para os irmãos, ela diz assim: quando a gente olha para Jesus, presta atenção, quando a gente olha para Jesus, ele já estava te olhando. Quando a gente olha para Jesus, ele já estava te olhando. É bem simples, mas eu acredito que é muito forte. Ele nos ensina muito com isso. Quantas vezes a gente pensa em desistir de Jesus? Quantas vezes a gente chega em casa, discute, e a gente pensa, não está valendo a pena. Não está valendo a pena ir. Só que se a gente se lembrar dessa frase, nós vamos perceber que Jesus ainda está olhando para você. Pode ficar, irmãos. No momento que pesar o braço, pode descansar. Pesou, Cris? Irmãos, isso é só para nós ver o quanto Jesus lutou por cada um de nós. Isso não é, nossa, nem perto do que ele suportou. As pessoas
cuspiram nele, as pessoas empurraram ele, as pessoas... Tudo que foi feito para humilhar Jesus. E muitas vezes a gente não dá valor para esse Jesus, que a gente pode olhar para ele todos os dias. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar para ele. Coloque a mão no seu coração, descansa o braço. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós te agradecemos a vida, nós te agradecemos por poder olhar para Ti, Pai. Nós te agradecemos por poder pedir para Ti, o Senhor nos atender. Nós agradecemos pelo nosso alimento, agradecemos por poder ter chego aqui, Pai. Ó Senhor, o Senhor é muito bom por nós. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Obrigado, Senhor. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou.